Olá, meus amores, dando continuidade à nossa aula de citologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos fosfolipídios, das proteínas e também das organelas, tá bom? Começando pelos fosfolipídios, é importante a gente entender quem são, né? Então, eles são um componente importante das membranas, né? Contém apenas ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol, ou seja, apresentam duas grandes caudas, vocês podem ver aí embaixo, como se fossem essas perninhas, né? E uma cabeça, tá bom? São moléculas anfipáticas. Por quê, professora? Existe uma região que se associa com a água e uma região que tem aversão à água, tá? Então, existe uma cabeça que é hidrofílica, tá bom? Ou seja, é a parte que tem conexão com a água, que tem sintonia com a água, e existe as caudas que são hidrofóbicas, ou seja, tem aversão à água, tá? Então é importante a gente frisar isso. Voltando aqui para a imagem que está à sua esquerda, a gente pode ver como elas ficam, né? Como esses fosfolipídios, eles ficam dentro de uma membrana, tá? Percebam que eles ficam em lados opostos, né? Na camada de cima, a cabeça está para cima e na camada de baixo, a cabeça está para baixo. Então, eles ficam ligados pelas suas caudas, tá bom? Bom, como foi falado, né, anteriormente, é uma molécula anfipática, porque tanto tem caráter hidrofílico, que se dá bem com a água, tanto tem um caráter hidrofóbico, né, que tem aversão à água. Então, por ter essas duas características, é considerada uma molécula anfipática, tá? Parte que interage com a água fica mais exposta, né, tanto para fora da célula como para a parte de dentro da célula. E a parte que não interage é a parte mais interna. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a parte que não interage com a água é as caudas, né? Então, percebam que ficam para sempre pro lado de dentro, tá bom? Já as partes externas são as partes que têm sintonia com a água, tá? Vamos agora à formação de uma membrana plasmática, né? A gente deu aí uma estudada na aula passada, mas é bom a gente frisar novamente, tá? É formada por duas camadas de fosfolipídios, tá? Ou bicamada lipídica, né? Duas camadas de gordura. Nessas camadas de gordura estão inseridas as proteínas, né? Que eu falei para vocês que elas podem ser dois tipos. E essas proteínas formam essa membrana como se fosse em forma de mosaico, né? Como eu falei para vocês, por essas proteínas ter algumas mudanças entre elas de estrutura, elas se movem, elas se abrem, se fecham, se afastam, então elas formam uma espécie de mosaico fluido, tá? Tem uma consistência como se fosse uma gota de azeite, então perceba, é uma coisa bem, né? Delicada, ao mesmo tempo oleosa por causa do lipídio e em forma de mosaico. Bom, o mosaico fluido foi proposto lá em 1972, né, por dois grandes cientistas. É o modelo mais aceito até hoje, apesar de ter sido descoberto há tanto tempo, ninguém contestou isso, ninguém deu mais bases para que não concordar com isso, e enfim. A palavra mosaico se refere às proteínas, né, como já frisei várias vezes, porque pelo fato das proteínas se movimentarem e não terem uma forma fixa, elas formam um mosaico. E a palavra fluido vem de fluidez realmente, dos lipídios, da gordura. Lembrem-se ali de uma gota de azeite, tá bom? Mas a gente falou das proteínas da membrana plasmática, mas quem são elas, né? Bom, as proteínas desempenham umas funções importantes para a célula, entre elas está o transporte de substâncias, comunicação entre células vizinhas e atividades enzimáticas, ou seja, elas catalisam reações químicas, tá bom? Podemos classificá-las em dois grandes grupos. Aí na imagem à sua direita você está vendo a imagem de uma membrana, né, como ela é composta, e a gente vai falar de dois grandes grupos de proteínas. As proteínas integrais e as proteínas periféricas. As proteínas integrais, como vocês podem procurar aí, ó, onde está escrito proteína integral, você pode ver que é uma proteína que está totalmente inserida
na membrana, né? Ela pega de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, está totalmente inserida, né? Ela atravessa de uma ponta a outra da membrana, então está integralmente nela, por isso que são chamadas de proteínas integrais, bom? Em contrapartida, as periféricas são aquelas que ficam nas extremidades, ou fica numa parte de cima, ou fica numa parte de baixo. Não estão inseridas na membrana plasmática, ficam na periferia dela, por isso chamadas de proteínas periféricas. Você também pode procurar aí na imagem, você vai ver a posição da integral e a posição da periférica. Mas eu falei também que existem carboidratos que estão inseridos nessa minha membrana, nas minhas proteínas, né? Então, quem são esses carboidratos? Qual função? Eles têm a função de reconhecimento celular. Por exemplo, é comum nas células do embrião. Até coloquei aí um exemplo, né? Se uma célula que será a pele, ela tem que chegar lá na turma da pele. Se essa célula que for para formar pele chegar lá na turma do rim, do pulmão, vai dar bronca, ela vai estar no lugar errado, entendeu? Então, os carboidratos da minha membrana, eles fazem esse reconhecimento celular. Eles indicam os lugares certinhos que as minhas células precisam ir, tá bom? E chegamos nas organelas, né? Como a gente já viu, são os órgãos das células, é quem faz as atividades da célula. Os órgãos são para a célula, né? As organelas são para as células, como os nossos órgãos são para a gente, quem realiza as nossas atividades vitais, tá? São estruturas compostas pelas membranas internas, com formas e funções diferentes, então são várias organelas, cada um tem seu formato e cada um tem sua função, tá? Dentre as principais organelas estão retículo endoplasmático, liso e rugoso, o aparelho de Golgi, né, ou o complexo de Golgi, as mitocôndrias, entre outros. Bom, aí está uma imagem de como seria uma célula completa, né, com todas as organelazinhas, e agora a gente vai ver uma por uma. Só que antes de nós chegarmos nas organelas de fato, a gente precisa conhecer o lugar em que elas estão inseridas, que eu até comentei com vocês na aula passada a respeito do citoplasma, né? Toda essa áreazinha que vocês estão vendo na imagem azul bebê, vendo? Que é a parte mais volumosa da minha célula, é onde está todas as organelas dela, tá bom? É formada por uma matriz viscosa e semi-transparente, que pode ser chamada de ou hialoplasma ou citosol, tá bom? Então, meu citoplasma é tudo isso daí onde ficam inseridas as minhas organelas. Vamos à primeira delas, né? Aquela mais conhecida, aquela que a gente é mais caracterizada como a mais importante, que é a mitocôndria, né? Bem simples e básico, o que você precisa saber de mitocôndria é que ela é responsável pela respiração celular, tá bom? Então, mitocôndria, respiração celular, é como se ela funcionasse como o pulmão da célula, tá bom? Em contrapartida, temos aí os retículos, né? O endoplasmático, que podem ser dois, o liso e o rugoso. Aí na imagem vocês podem ver, ó, o rugoso, né? Realmente tem essas ruguinhas, né? Esses pontinhos aí, ó, em laranja. E o liso não, né? Já não tem nenhuma estrutura aí carequenta nele. Qual a função dos dois, né? Retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela produção de lipídios. Então, aqueles lipídios que a gente viu na composição da minha membrana, vem baseado, né? Vem através da produção do endoplasmático liso, tá bom? E a função do retículo endoplasmático rugoso é fazer a síntese de proteína, a quebra das minhas proteínas que precisam ser digeridas pela célula. Vamos também ao complexo de Golgi, né? Falamos aí o complexo de Golgi, ou também conhecido como aparelho de Golgi, né? Ou complexo golgiense, enfim. Ele é composto de discos achatados empilhados, formando uma espécie de bolsinhas membranosas, né? E na imagem vocês podem dar uma procuradinha aí no complexo de Golgi, né? Aí tá escrito aparelho de Golgi, tá bom? Suas funções são modificar, armazenar
e exportar proteínas sintetizadas, tá bom? Então, aquelas proteínas que o retículo endoplasmático rugoso, que a gente viu aqui, ó, ele sintetiza, né? Ele quebra. Aí, o complexo de Golgi vai lá e transporta essas proteínas ou armazena. Se elas estiverem no lugar certinho, elas são armazenadas. Se elas estiverem no lugar que não é para elas estarem, o complexo de Golgi envia elas para os lugares que elas precisam estar, tá bom? Depois disso, temos os lisossomos, né, que são responsáveis pela digestão que acontece dentro da célula, tá? Então, elas digerem moléculas orgânicas, como lipídios, carboidratos, proteínas e os ácidos nucleicos, né, que a gente vai ver, que é o DNA e o RNA, bom? Próximo, ribossomos. Então, chegamos aí aos ribossomos. Ribossomos têm como principal função auxiliar na síntese de proteína. Então, aquela organela que faz a síntese da proteína, ela recebe o auxílio dos ribossomos também. Bom, temos também o peroxissomos. Não vai confundir aí o nome, hein? Ribossomos, peroxissomos, tá? Então, são pequenas organelas membranosas, né, que contém dentro delas enzimas que fazem a oxidação de alguma coisa, tá bom? Então, oxidam ácidos graxos para a síntese de colesterol, tá? E também, né, ajudam ali na respiração celular por fazerem essa síntese aí, essa oxidação de ácidos graxos. E por último, a gente vai ver agora o núcleo celular, que é assim o centro da minha célula, né, onde está guardado todo o meu material genético, e a gente vai ter uma aula só de núcleo, tá? Mas quem é o núcleo? Representa a região do comando das minhas células, tá? Ela que dá o comando para que tudo funcione, ela que dá o núcleo que dá o comando para todas as minhas organelas trabalharem. É como se fosse o cérebro, né? Que comanda ali o nosso sistema nervoso, comanda tudo do nosso corpo. Assim é o núcleo dentro de uma célula, tá bom? Por hoje é só. Aguardo vocês para uma próxima aula.